Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar então a resolver exercícios envolvendo limites, né, o cálculo de limites usando leis de limite, né, que tem sido o que a gente tem feito nas nossas últimas aulas. Bom, então, continuando ainda, né, no nosso exercício anterior, né, com limites, com funções que tem módulo, a gente tem aqui o limite da função 2 menos módulo de x sobre 2 mais x, quando x tende a menos 2, é isso que ele quer. Bem, aí o que acontece, né? De novo, né, por definição de módulo, a gente tem que o módulo de x, ele é igual a x se o x é maior ou igual que zero, e é igual a menos x se o x é menor que zero. Certo? O que acontece? O limite que a gente quer é o limite quando x tende a menos 2. Ou seja, é o limite da função, né, quando x está muito próximo de menos 2. Se a gente esboça, faz um pequeno esboço aqui, do gráfico dessa função modular, então repara, o gráfico dessa função modular ele vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar mais ou menos assim. Certo? Então, esse é o gráfico da função módulo de x. Se a gente quisesse o limite da função com x tendendo a zero, aí a gente teria que se preocupar em abrir o limite em limites laterais. Por quê? Porque nessa vizinhança aqui, na vizinhança de zero, a nossa função, a cara dela muda de acordo, né? Para x próximo de zero, porém positivo, a função é módulo de x. A função é x, na verdade, né? Porque dividindo, né? Esse é o módulo de x, ou seja, daqui para cá é x, daqui para cá é menos x. Dá para ficar mais claro. Então, se a gente tivesse na vizinhança de zero, para valores positivos, a função módulo de x tem essa cara, para valores negativos, a função módulo de x tem essa cara. Como o nosso interesse é o limite da função quando x tende a menos 2, então, nessa vizinhança aqui de menos 2, que é por onde está aproximando, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, repare que a nossa função, ela assume valores numéricos diferentes, obviamente, né, aqui, né, para positivo para cá, mas quando vai se aproximando, vai tendendo ao mesmo valor, mas o mais importante é que a cara da função não muda na vizinhança de menos 2. Em outras palavras, para x perto de menos 2, o módulo de x ele é igual a menos x apenas. Ele não vai variar. Se eu pegar x maior que menos 2 próximo ou x menor que menos 2 próximo, isso vai continuar sendo menos 2. Então, aqui eu posso calcular, menos x, perdão. Então, eu posso calcular isso aqui direto. Então, esse limite é o limite quando x tende a menos 2, de 2 menos menos x, sobre 2 mais x. Logo, isso aqui então ficou o limite. Quando x tende a menos 2 de 2 mais x sobre 2 mais x. Então simplifica, porque isso aqui não vai ser zero, certo? Logo, limite de uma função constante é a própria constante. Então, o limite dessa função, quando x tende a menos 2, o limite dessa função ele é igual a 1. Certo? Bom, então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. Bem, no nosso segundo problema, né, são dois, na verdade, mas que envolvem o limite de uma mesma função. A única diferença é que, na letra D, é o limite dessa função 1 sobre x menos 1 sobre módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda. E aqui é o limite da função 1 sobre x menos 1 sobre módulo de x, quando x tende a zero pela direita. É a mesma função, basicamente. Bom, então, mais uma vez, né, a função módulo de x é igual a x
se o x é maior ou igual que zero e é igual a menos x se o x é negativo. Tá? Então, diferentemente do que aconteceu no exercício anterior, o que acontece aqui, né? Se a gente quisesse o limite quando x tende a zero apenas, né, sem a gente considerar os laterais, a gente já teria que abrir nos laterais. Por quê? Porque quando x tende a zero pela direita, essa função módulo de x, a cara dela é igual a x. Enquanto que o limite, quando esse x tende a zero pela esquerda, ou seja, a gente toma valores menores, a cara dessa função módulo de x é igual a menos x. Tá? Então, por isso que há essa necessidade de abrir nesses dois limites, né, para calcular. No caso que a gente está querendo calcular separadamente o mesmo, mas se a gente quisesse calcular o limite dessa função com x tendendo a zero, a gente já teria que abrir nos limites laterais obrigatoriamente. Esse é o ponto. Bom, sendo assim, esse limite aqui da letra D vai ficar o limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x menos 1 sobre menos x. Logo, isso aqui ficou o limite de x tendendo a zero pela esquerda de 2 sobre x, certo? Porque aqui vai ficar positivo, e 1 sobre x mais 1 sobre x dá 2 sobre x. O que acontece aqui? Aqui a gente está dividindo 2, que é um número sem positivo, né, por um número muito próximo de zero, porém negativo. Por quê? Porque a gente está tomando x tendendo a zero pela esquerda. Então ele é bem próximo de zero, porém ele é negativo. Então eu estou dividindo um número por um número muito, muito, muito pequeno. Então o quociente, né, em valor absoluto, vai dar muito, muito, muito grande. E como eu estou dividindo um número positivo por um número negativo, o resultado dessa conta vai ter que dar negativo. Então, se o resultado dessa conta vai ter que dar negativo, isso aqui vai dar menos. E esse número muito, muito, muito grande que eu estou me referindo, ele é quem? Ele é o infinito. Então, o limite da função 2 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, esse limite vai para menos infinito. Certo? Então, é um daqueles casos de limites infinitos que a gente viu em aulas anteriores. E aqui, o que acontece? É a mesma situação, uma situação análoga, na verdade, né? Por quê? Porque agora, quando x tende a zero pela direita, a cara da função módulo de x é igual a x. Então, a gente ficou com 1 sobre x menos 1 sobre x. Logo, isso daqui é o limite quando x tende a zero pela direita da função constante, que no caso é zero, e o limite de uma função constante é a própria constante. Então, esse limite é igual a zero. Então, o limite dessa função, quando x tende a zero pela esquerda, ele não existe, né, porque ele vai lá para menos infinito. E o limite lateral, existe, esse limite vai para zero. Certo? Então, o limite dessa função, quando x tende a zero, não existe, uma vez que os limites laterais são diferentes. Mas dos limites laterais, o que existe é o limite quando x tende a zero pela direita, porque ele está tendendo para um número, aqui ele está tendendo para menos infinito. Perfeito? Bom, então, dessa maneira a gente matou nossa questão. Dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.